Na Paraíba, a gente não tem uma história de cultura empresarial, né? A gente tem a São Brás, tem outras empresas, mas a gente não tem uma história assim, apesar de ter 437 anos, a Paraíba, mas a gente não tem essa história cultural. E é importante que a gente desenvolva essa mentalidade, esse mindset empresarial, porque a gente tem muito potencial. Nós temos vários grupos paraibanos, certo? E quando você fala assim, que não tem a cultura empresarial, o que você se Eu vou te refere? falar em governança. Explica melhor para que nosso Tá, público está nos assistindo, nos ouvindo, tá, o que vai entender dessa não tá. ter essa cultura. Como é que as empresas eram criadas? No feeling do empreendedor. A imagem e semelhança do seu fundador. Tinha o fundador, ele tinha um site lá muito legal e criava. Mas aí, com a modernização de tudo isso que a gente falou, da comunicação, também dos processos, da governança, você precisa se atualizar, você precisa de informações. Então, nós temos empresas familiares. Aí a gente tem a cultura familiar. Então, a gente precisa transformar essa cultura familiar numa cultura empresarial, preservando os princípios, os valores, mas com missão muito bem definida, com visão e contextualizado dentro do mercado, em nível regional, Nordeste, em nível nacional, Brasil, e em nível mundial, né? Você tem, de algum momento, algumas empresas têm potencial até para exportar. Mas a gente não tem essa mentalidade de cultura empresarial na Paraíba. A verdade é essa. Então, a gente tem ilhas. E a gente precisa desenvolver essa cultura. Esse programa, esse podcast, ele contribui, e a gente precisa de outros, contribui com essa mudança, transformação de mentalidade. Lucas, um dos objetivos desse podcast é exatamente desmistificar algumas coisas e trazer para os empreendedores uma visão da gestão, sabe? Tanto pela Abrace 9 como pela FV Gestão, eu tenho convivido com muitos empresários e eu uso a expressão que dá dó. Tá certo? Quando você olha para o empresário e vê que ele é um grande empreendedor, mas ele não conhece os processos de gestão. Muitas vezes, os processos estão na pessoa e não... O conhecimento está na pessoa e não nos processos. E eu faço algumas perguntas a ele, eu faço a quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que é o seguinte: se a sua empresa hoje, tá certo? Se você não puder ir trabalhar amanhã, puder trabalhar segunda-feira, quando eu falo uma empresa, pode ser também um setor para as empresas maiores. Como fica a empresa? Ela consegue andar sozinha? Se a resposta for sim, você tem uma empresa. Se a resposta for não, você é a empresa. Que eu falo que é o emprisioneiro. Então, assim, quando a gente fala em cultura empresarial, a gente precisa, às vezes, até separar também duas coisas, que é o seguinte: existe a cultura da empresa e a cultura do entorno. Aqui na nossa querida Paraíba, a gente escuta muito a expressão: a empresa é uma grande família. A minha empresa é uma grande família. Tem gente que se orgulha de dizer isso, tá certo? Não tem nada certo e nem errado. A questão é o seguinte: eu tenho uma estratégia empresarial. Quais são os aspectos da minha empresa que me aproximam da minha estratégia e quais são os aspectos que dificultam? Porque quando é uma grande família, você tem esse contato, esse calor humano, mas também muitas vezes isso atrapalha na estratégia quando você quer dar um salto maior. Como eu sempre digo assim, você vai em um carro 1000 e você quer acelerar e não tem motor. Então você tem um projeto, quer agora o empreendedor fazer algo maior, mas a equipe não consegue responder à altura.